pertencem a nós e nossos filhos, para sempre, a fim de que vivenciemos na prática de todas as palavras desta lei. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, nos reunimos essa noite mais uma vez na Tua presença para Te glorificar e Te exaltar. Que a Tua palavra seja anunciada no meio de nós e que ela produza o resultado que o Senhor quer que produza e que ela não volte para o Senhor vazia. E que a honra do Senhor seja através dos nossos praticados essa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, aqui o tema nosso é o seguinte. Tem surgido muitos desigrejados, pessoas que saíram das congregações e estão abrindo ministério. Ou querem viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E muitos saíram de denominações grandes. E eles querem propagar um evangelho fora do contexto bíblico. E querem anunciar para todos que a salvação pertence a todos e querem mudar o nome do Criador. Querem mudar o nome do fundador e querem mudar o nome do nosso Deus, que hoje é o Jesus Cristo que nós seguimos. E tem muitos que estão mudando até a doutrina, mudando o tema e a religião. Porque religião salva. Então, mas o praticar da palavra de Deus é o que salva. Irmãos, então tem muitos que têm se feito anticristos. Amém? E eles saíram do meio de nós. Então, nós vamos lá para 1 João 2. Começar lendo, mas os irmãos vão indo acompanhando com o lembrado de Jesus. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Tem muita gente trazendo o nome de Jesus novo, falando que Jesus o nome dele significa porco, outros estão falando que o nome de Jesus é Yalcha, e tem muitas doutrinas saindo, e falando que a Bíblia foi mudada, que a palavra de Deus foi trocada, que foi trocado o texto. Só que eu vou falar para os irmãos essa noite aqui, Se o evangelho que nós pregamos hoje, e muitos estão cuspindo nele e negando, foi trocado, foi mudado, então Deus foi ingrato e injusto com a geração que vem de nós, os nossos avós, os antepassados. E eles viveram esse mesmo evangelho que nós vivemos hoje. E eles viveram debaixo da mesma graça que nós estamos nela hoje. Então Deus não foi injusto com ninguém. Então quem é injusto são esses que estão saindo das congregações, saindo do meio do povo cristão e pregando o evangelho diferente. Para agradar homens e não a Deus. Para fazer a vontade das concupiscências carnais. E eles estão anunciando que não existe demônio, que não existe Satanás. Estão mudando tudo e estão atraindo muitos com eles. Só que eles pregam contra o sistema religioso que nós vivemos hoje e muitos estão indo, correndo atrás desses falsos mestres para poder aceitar aquele novo evangelho, que é o anátema, e no meio desse evangelho aí, mudar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mudar as nossas doutrinas e viver de uma forma diferente. Da onde o pecado vive no meio deles. Onde eles fazem o que eles quiserem. E muitos são carnais, e você vê o que produz a boca deles, porque é o que está em abundância no coração. Então, irmãos, continuando o texto aqui, e ele é a propiciação pelos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo, até por esses cãos aí, que são cãos esses aí, porque eles rejeitaram esse evangelho da graça e estão pregando um novo. Até para esses aí, Jesus Cristo justificou eles. Até para esses que não querem aceitar o nosso Jesus Cristo, ele morreu por eles também. Amém? Aqui, e temos certeza de que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Então, irmãos, os 10 mandamentos é para o judeu e para o gentil. Ele não é só para o judeu, é para o gentil também. E esses porcos não estão querendo aceitar os 10 mandamentos. Então inserindo novas leis no meio do evangelho para eles viverem as concupiscências carnais. Para eles viverem a vontade da carne, a disposição mental fraca, falida, toda reprovada por Deus e pela palavra. Amém? Aqui,
tomarem cuidado, eles vão ser a última geração do mundo. Porque os nossos antepassados, segundo esse mesmo evangelho que nós, descansam em Cristo. Amém? Aqui, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Olha só, essa lei nossa aqui, ela tem desde o princípio, desde a fundação do mundo, desde quando Adão pecou, Deus já começou a impor normas para Adão viver. Deus falou que por causa dele a terra ia ser amaldiçoada, e por causa dessa geração a nossa terra está amaldiçoada. Amém? Olha só, os mandamentos, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vós. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Jesus Cristo foi a luz do mundo. Ele veio, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aquele que está em trevas, ele não quer vir para a luz, porque tem medo que a obra dele seja reprovada. Porque a palavra de Deus reprova toda a obra má. Amém? Então, irmãos, olha só para vocês verem como é que é as coisas. Eles saem no meio de nós, montam uma congregação diferente, montam um evangelho conturbado, distorcido, e quer infiltrar isso nas pessoas. Só que para quê? Para eles ganharem em cima daquelas pessoas do mesmo jeito que eles julgam que nós estamos ganhando. Amém? Olha só. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Irmãos, é impressionante que essas pessoas, eles julgam mais nós que estamos vivendo o cristianismo verdadeiro, fala que nós estamos sendo enganados pelo evangelho errado, mentiroso, mas eles nos odeiam ao falar isso, porque nós estamos vivendo em amor. Eles nos amaldiçoam com palavra e blasfemam contra nós o tempo todo, nas suas redes sociais, nos seus youtubers da vida, e não querem viver esse evangelho da graça, onde a gente tem que se submeter ao único Deus, e que foi revelado para nós, porque a palavra fala, igual nós lemos, que as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus. Não cabe ninguém fuçar naquilo que Deus nos mostrou, naquilo que Deus não revelou para nós. Amém? Aqui, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está em trevas, e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvam a visão. Essas pessoas estão com cisco no olho, o arcoeiro no olho, e eles não podem tirar a trava de olho de ninguém, porque eles estão atrapalhando pessoas a seguir Jesus Cristo, eles estão atrapalhando pessoas a seguir o evangelho verdadeiro, com as suas mentiras e blasfêmias, pregando um anátema. Amém? Aqui, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Não é o nome de Alcha, não é o nome de Alá, não é o nome de nenhum desses outros aí, é o nome de Jesus que é o que está escrito. Então a palavra de Deus fala que aquele que tirar alguma coisa desse livro, dessa profecia, porque é o Apocalipse que eles condenam e não querem pregar, as pragas que estão aqui vão cair sobre a vida deles. E aqueles que acrescentar algo nesse livro, dessa profecia, o nome dele vai ser tirado do livro da vida. Amém? Aqui, pais, aqui ó, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Como é que eu vou achar aqui que não existe um ser espiritual que luta contra nós, sendo que a palavra está falando? Como é que eu vou falar que não existe um demônio, um ser maligno que nos afronta todo dia, sendo que a própria palavra está dizendo? Amém? Amém. Aqui, crianças, vos escrevi porque conheceis vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Aqui ó, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Paulo até hoje é falado, igual nós falamos no último culto, João, o nosso Jesus Cristo, e esses homens aí que estão pregando essa morrem, ninguém fala deles mais, esquece, porque eles não pregaram Jesus Cristo na cruz.
Amém? Aqui, ó. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Sai da congregação, monta uma outra congregação e prega um evangelho diferente do que a palavra de Deus manda. Isso é anticristo. A palavra está falando, não é eu não. Então a pessoa sai do evangelho, desigreja, né? Não vai congregar mais, não vai viver com Jesus, não vai fazer a vontade que Deus está mandando falar e fazer e cumprir, e abre o ministério e começa a pregar um anátema, um maldito. E começa a falar que Jesus não é esse que nós pregamos, começa a falar que a salvação não vem por Cristo, e aí começa a conturbar mentes e muito sério, porque eles querem agradar a si próprio, porque ajuntam doutores para si próprio, conforme as suas concupiscências, como Paulo diz. Aqui, entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas juntamente porque conheceis e, porquanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus? É o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho, todo aquele que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Irmãos, quantos de nós aqui temos confessado Jesus Cristo nas nossas atitudes, nos nossos afazeres, no nosso caminhar, diante da sociedade e do mundo? Muitos desses que saem das congregações para viver um outro evangelho, não confessam mais Jesus. Porque eles vivem a festa e a farra do mundo. Eles voltam a viver suas vidas mundanas e disfarçados de ovelha. Amém? Aqui, todo que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa o Filho publicamente também tem o Pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. O Evangelho. Aquilo que nós ouvimos desde o princípio, desde a nossa criança, na nossa meninice, desde quando nós éramos crianças, nós ouvimos esse Evangelho. Ele não foi mudado, não, irmãos. É o mesmo, a Bíblia é a mesma. O governo quer mudar, muitos querem mudar, mas Deus não deixa. Deus não deixa encoberto de nós a palavra dele, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, como os escolhidos de Deus, a nossa mente não muda. Pode vir um evangelho agora, outro pode mudar hoje, amanhã, mas nós continuamos nesse. Amém? Aqui, quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A única promessa que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para nós, os gentios, o judeu, o grego, qualquer um, é a vida eterna. E muitos estão pregando contra essa vida eterna que Jesus nos prometeu. Ela pode vir aqui agora, se nosso prazo expirar, ou se ele voltar nas nuvens. Esse é o que nós cremos, é a nossa esperança. Só que o mundo aí fora não crê mais na esperança que nós temos. Eles não têm essa fé, eles não têm essa expectativa. Nós temos que crer nesse Jesus, crer na volta dele, tanto em vida como em morte, porque a palavra de Deus fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Aqui, ó. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisais saber. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. Então nós temos que permanecer nesse evangelho, que é a Bíblia, assim como Jesus Cristo nos ensinou através dos antigos que vieram antes de nós. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios 3, para a glória do Senhor Jesus.
Porque a palavra de Deus fala assim, que é melhor a casa que há pranto do que a de alegria, né? Porque onde há pranto você vê o final de todas as coisas. Então nós temos que ter esse pranto. Amém? 1 Coríntios 3. Vamos lá. Aqui, ó. Irmãos, não vos pude falar como uma pessoas espirituais. Aqui Paulo está tendo uma peleja com essas pessoas dessa igreja. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Irmãos, presta atenção, senhor. A palavra de Deus fala que da boca de um cristão tem que jorrar só uma fonte. Então ele tem que falar só das coisas do alto, só do poder de Deus, só das maravilhas eternas. Ele tem que falar daquilo que representa a graça de Deus. Aí você vai numa congregação, o cara começa a pregar, ele fala um pouquinho da palavra de Deus, daí a pouco ele solta uma piada, daí a pouco ele vai falar do cachorro do vizinho, daí a pouco ele fala de outra coisa, daí a pouco ele vai lá e enche o bolso dele da oferta do cristão e fica lá, de jato, de mansão, e não está nem aí pro cristão. O cristão pede oração, ele corre dele. O cristão pede ele para mudar alguma coisa na vida dele, ele não faz. Irmãos, isso é um anátema. Não é o evangelho da graça. O evangelho da graça fala para a gente amar uns aos outros. Amém? Amém. Vamos continuar aqui, ó. Glória a Deus. Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais vistes a crer. E isto conforme o mistério que o Senhor concedeu a cada um. Aqui Paulo pregava o evangelho, Apolo pregava do outro lado, e o povo estava adorando os homens. Eles não adoravam o Deus, Jesus Cristo. Porque ali eles achavam que era Paulo e Apolo é que estava operando. Só que aqui ele está explicando para ele que não é nenhum nem outro, mas é Jesus Cristo. Porque é sobre essa pedra edificarei na igreja, não é sobre Pedro, não é sobre Papa, não é sobre ninguém, é sobre Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, irmãos, eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu estou pregando o evangelho da graça, eu estou trazendo para os irmãos vão aprendendo, vão recebendo, vão levar para outro. E Deus é que vai dar o crescimento. Se a pessoa for um joio, ela não vai aceitar, ela não vai crer em Deus, vai fugir do evangelho, vai procurar esse anátema. Agora, se ela é trigo, ela vai aceitar de bom grado, porque é Deus que vai dar o fruto, é o Espírito Santo de Deus que convence. Eu não convenço, irmão não convence, o Espírito Santo de Deus é que vai convencer a cada um. Amém? Aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi otorgada, Paulo falando, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando. Então Paulo lançou a palavra e Apolo está ali, regando ali. Paulo lança o evangelho e Apolo está ali, ajudando o povo a receber de bom grado. Amém? Aqui, ó. Além do que está posto. Aqui, ó, Paulo falando. Porquanto ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, irmãos, eu não posso pregar esse evangelho e falar que é Yahshua, que é Yeshua, eu não posso falar disso, tem que falar que é Jesus, porque foi assim que eu recebi. Então eu tenho que pôr esse fundamento, que é o mundo que nós recebemos. Não está mudando. A Bíblia existe há muitos anos e ela nunca foi mudada. Então o que acontece? Eu não posso pôr outro fundamento ao qual é Cristo Jesus. Então é Ele que é o meu fundamento para chegar a Deus. É Ele que é o nome que eu uso para fazer a vontade de Deus. Então eu não posso pôr outro fundamento, outro evangelho. Amém? Amém. Aqui, ó. Se alguma pessoa edifica sobre o alicerce utilizado ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta.
alguém se queimar, este sofrerá o prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, vocês são o santuário de Deus. Eu sou o santuário de Deus. Então eu tenho que edificar sobre vocês esse evangelho, esse fundamento. Se eu destruir um irmão, trazendo um outro evangelho, um anátema, Deus me destrói. Está escrito na Bíblia. Então eu não posso trazer outro. Eu tenho que trazer esse aqui. Porque se eu trouxer outro sobre a vida do ser humano e ele aceitar de bom grado e aquilo ali for pedra de tropeço para ele, Deus vai acabar comigo no final. Porque eu vou passar por esse fogo, está falando a palavra. Alguns vão ser salvos, outros vão ser salvos também, mas vai pagar o preço. Amém? Amém. Aqui, ó, vamos lá para 2 Tessalonicenses 2. Amém? Aqui, ó. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Irmãos, nós não devemos deixar o nosso modo de crer em Jesus e na palavra ser influenciado por ninguém. Porque é só esse evangelho, não tem outro. Então, Paulo está falando aqui para aquelas pessoas daquela igreja de Tessalônica. Porque eles também estavam andando de mal a pior ali, enganando e sendo enganados. Então, Paulo trouxe esse evangelho para aquele povo e falou para eles: olha, esse é o evangelho da graça. Então, ele falou dessa forma: falou assim, ó, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, ali eles também estavam esperando o retorno de Jesus. Jesus já tinha morrido na cruz, ressuscitado no terceiro dia, foi para a glória com o Pai e prometeu que ia voltar, mas ele falou que ia preparar o lugar primeiro. Então, pode passar 1 ano, 2 anos, 3, 1000, 2000, 3. É ele que determina o tempo. Não somos nós só temos que crer. Crer somente. A palavra fala para nós crer somente. Então, aqui, ó. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo advertiu essa igreja, falando assim que não adiantava trazer um outro evangelho para aquelas pessoas e colocar assim: Paulo, João escreveu, porque já está escrito. Então outra pessoa trouxesse uma outra carta ali e colocasse assinatura: apóstolo Paulo, entregasse para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tessalônica, para a igreja de... Paulo já tinha passado por lá. Paulo já tinha propagado o evangelho. Então não adianta. Então aqui Jesus já passou por nós. A partir do momento que ele tirou a gente do mundo das drogas, da cachaça, da prostituição, do adultério, da jogatina, de tudo quanto é imundício, e nós cremos nesse evangelho, já passou na nossa vida. Então ele fala assim: ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então se Jesus libertou o homem do álcool, ele pode entrar num boteco e não vai beber. Se Jesus libertou o homem da maconha, da cocaína, ele pode entrar na boca de fumo e não vai usar. Porque foi Jesus que libertou. Agora, se ele está na carne, ele vai cair. Amém? Amém? Aqui, ó. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se deixa acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração a Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais do que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Então Paulo advertiu essas igrejas muitas vezes que ia chegar alguém e trazer um outro. Paulo advertiu várias vezes. Então, tipo assim, naquele tempo existia esse tipo de gente. Naquele tempo existia essas pedras de tropeço. Naquele tempo Jesus tinha edificado as pedras dele que clama por ele, pela volta dele, né? Que ele fala que se vós não clamar o povo de Israel, as pedras clamarão. Então Jesus já tinha edificado um povo que ia clamar. Só que foi os apóstolos. Depois o apóstolo Paulo vai lá e edifica outras pedras, que vão clamar para Jesus, mas existia no meio deles ali pessoas aprendendo o evangelho da graça, distorcendo e tentando levar a gente com isso, usadas pelo demônio. Amém? Usadas por esse espírito do engano. Aqui, ó.
que está detendo nesse momento. Aqui, ó, no entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. O que está detendo esse espírito maligno de operar nessa terra e produzir essa maldição nessa terra? Porque ainda nós estamos na graça. O que está impedindo esse espírito maligno de manifestar? E por incrível que pareça, irmãos, hoje não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar trazendo essa mensagem. Hoje o inimigo levanta de todas as formas. Aí o cara vai falar para mim, não existe demônio. A gente arrumando lá em casa para vir para o culto. Um filtro cheio d'água, embaixo e em cima, tombou, enviou 1000. E os trem tudo quebrando. Tipo assim, quem que empurrou esse filtro? Foi eu? Foi o vento dentro de uma casa fechada? Estranho, né? Então, tipo assim, aí o tempo fecha. E tipo assim, é porque o diabo já sabe o que nós estamos trazendo para as pessoas. Ele já sabe que a gente está fazendo a verdade ser revelada. Então o inimigo fica furioso e não quer. E todo aquele que se levanta para exercer a vontade de Deus e pregar a verdade, ele não quer deixar. Porque ele atrapalhou Paulo, ele atrapalhou Pedro, ele atrapalhou João, ele atrapalhou o nosso Senhor Jesus Cristo, mas não permaneceu. Então, irmãos, vamos ser espertos nisso aí. Aí, continuando o texto. O que impede esse de entrar no meio de nós ainda nessa geração é o Evangelho. Porque enquanto esse Evangelho estiver existindo, ele não pode entrar. Ele não pode trazer outro. Ele vai tentando, vai corrompendo alguns ali, porque o joio vai cair, porque o joio não se dobra diante da palavra de Deus. Mas o trigo permanece em pé. O trigo é luz. Então, enquanto existe uma fagulha de luz, ela vai brilhar. E as trevas vão ser dissipadas. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Aqui, ó, continuando o texto aqui, ó. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então ele vai vir, gente. Irmãos, esse evangelho está falando de Jesus vai voltar, só. Tem um abençoado aí, porque a gente não pode amaldiçoar ninguém, porque a gente tem que ser, produzir boas, né? Então, assim, tem um abençoado aí no YouTube, que ele está falando que Jesus Cristo já voltou naquela época de Israel, e ele está trazendo assim para as pessoas, que Jesus Cristo vai voltar, que se Jesus Cristo voltar, que ele manda ele voltar de volta. Olha só a blasfêmia do homem. Então, tipo assim, a gente tem que... Está vendo que o tempo acabou? Está vendo que o ser humano não quer saber mais, e ele quer mudar de qualquer jeito o Evangelho? Mas o Evangelho detém. O Evangelho de Cristo ainda está sendo pregado por nós, então ele detém essas pessoas. Amém? Aqui, ó. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Então existe um demônio. Satanás no grego e no hebraico é opositor. Só que, sinceramente, esse opositor tentou Jesus Cristo no deserto. E ele se ausentou de Jesus Cristo por um período de tempo. Então, muitos estão falando que Satanás é a carne do homem. Por um lado, faz sentido por outro. Sabe por quê? Se Satanás fosse a carne de Jesus e se ausentasse dele, então o povo ia sair andando no espírito. Amém? Então, não tem como. O espírito de Jesus e o corpo eram um só ali na terra. Porque ele desceu como homem. Amém? Aqui, ó. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais maravilhosos e ilusórios, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade, que os poderia salvar. Então, irmãos, quando nós rejeitamos isso aqui, ó, comunhão, quando nós rejeitamos esse evangelho maravilhoso, que é o pão que está sendo repartido entre nós, quando nós rejeitamos oração, rejeitamos a presença de Deus na nossa vida, a gente são como esses aqui. Eles saíram da congregação tessalônica ali, ó, saíram do meio daquele povo ali e saiu, foi corrompido pelaqueles que entrou ali no meio, movido por demônio, com o evangelho maldito. Então eles saíram do meio da congregação e foram viver essas vidas mundanas deles, porque eles são reprovados. A palavra de Deus fala que a mente deles são reprovadas. Então eles não aceitam o evangelho. Então quem não aceita o evangelho, a mente dele já está corrompida. Ele já é estragado, ele já é joio, ele não vai conseguir, ele não vai chegar no final. E a palavra de Deus prova isso, porque está escrito em Provérbios, que
de honra, Deus derramou o Espírito Santo. Então, irmãos, esses vasos de ira são essas pessoas que rejeitam o Evangelho, quer pregar engano, quer blasfemar de Deus, e a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. É quem rejeita o Evangelho, ele não é perdoado mais não, já era. Os fariseus blasfemou contra Jesus, falou que ele pregava com demônio, que ele operava os sinais através de Beelzebub. E aí? Nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Aqui, ó. E com todas as artimanhas e enganos. Então, vou continuar aqui, ó. E por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então, o próprio Deus envia um poder sobre essas pessoas, mas fala assim, pô, esse Deus é injusto. Olha só, Deus foi tão justo com Saul. Deus deu naquela época que não era derramado o Espírito dele para Saul. Deus deu para Sansão, o Espírito dele. Sansão matou tantos filisteus com a queixada de jumento. Então Deus deu também a Saul. Saul foi lá e começou a blasfemar, começou a brincar com Deus. Deus retirou. E naquele dia o Espírito mal da parte de Deus atormentava Saul. Então, irmãos, não brinca com o Espírito Santo de Deus, não brinca com o poder de Deus, não. Ele vem sobre nós, ele foi derramado, convida ele para entrar, para fazer parte do seu viver e faz a vontade de Deus, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento cristão. Isso aqui é um alimento sólido. Não fica nessas redes sociais buscando agradar a sua carne, não, sabe por quê? Porque isso é artimanha do diabo. Ele está corrompendo a geração. Irmãos, tem gente aqui que é da geração onde não existiu WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, tem gente aqui que não é. Entendeu? Tem gente aqui que foi nascido e criado num sistema onde a gente tinha um celular grande, um tijolão, onde eram as antenas tudo espalhadas aí, e não tinha nada desse meio de comunicação, que está sendo maravilha para alguns, mas engano para outros. Amém? Aqui, ó, vamos lá para a gente continuar aqui para acabar. Gálatas 1. Vamos lá, Gálatas 1. Glória a Deus. É santo, Jesus. Tá vendo, irmão? Esse evangelho que dá glória a Deus. Aquele evangelho lá que eu vou falar assim, vai receber uma chave aí agora, estou ouvindo. Esse aí é glória ao diabo, só, porque é coisa do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a gente pode sim ter um carro, trabalha, luta, ora a Deus para te abrir a porta e vai lá e conquista. Verdade, Jesus. É isso, é simples assim. Agora, ficar esperando o profeta te entregar uma profecia do qual você pode fazer? Deus já te deu saúde, Deus já te colocou de pé, porque o fôlego de vida foi soprado na narina. Amém? Então batalha, porque Deus não dá nada de graça, Deus já deu salvação em Jesus. Então, Gálatas 1, olha só. Saudação de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz. É engraçado que eles não falam isso nas pregações deles, graça e paz sobre o ser humano. Eles não desejam a graça e a paz, porque eles não têm paz. Eles é atribulados 24 horas dentro deles e quer trazer tribulação sobre a vida do que eles ministram a palavra de Deus. Em vez de trazer a paz, em vez de falar graça e paz esteja convosco, porque o que Paulo ensinou nós fazer, por intermédio de Jesus Cristo, ele falou que não veio de homem, não foi de Deus. Aqui, ó. A todos vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É glórias a Jesus Cristo. Não é glória a esse evangelho maldito, não. Não é glória a essa conturbação, não. Sabe por quê? Porque isso ainda está atrapalhando o nosso meio. Eles saem da congregação porque eles não aceitam ser repreendidos. Eles não aceitam ser corrigidos pelo evangelho da graça. Eles não aceitam mudar essa natureza carnal. Eles querem viver segundo os padrões humanos. Então, quando eles vivem dessa forma, rejeitando pai e mãe, não honra pai e mãe. Eles é o pior ser humano que existe na terra. Mas se você prestar atenção, isso é um Caim. Porque Caim rejeitou a Deus, a palavra de Deus fala que Caim era do maligno. Ele rejeitou o Deus Todo-Poderoso e matou Abel. Esse povo está matando os crentes, esse povo está matando o povo de Deus. Esse povo que vai presidir o povo de Deus futuramente. Vamos lá.
diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Irmãos, se alguém vier tentar edificar outra situação em cima dessa rocha, é maldito. Não tem outro evangelho, é esse aqui. Amém? Aqui, ó. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoada. Até a pessoa tem que ser amaldiçoada. Irmãos, é engraçado que a palavra de Deus fala, no livro de Provérbios, que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, de seguir os mandamentos, até a sua oração se torna abominável. Então Deus não aceita. Então a pessoa deve estar orando em vão. Ela está pedindo a Deus em vão, porque Deus não está recebendo. Aí a vida dela é um lixo. E ela não tem nada de bom para produzir e ela não edifica nada. Aonde ela passa é engano atrás de engano. Ela engana e é enganada o tempo todo. Ela não produz nada de bom. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. A gente tem que tomar cuidado quem a gente leva dentro da nossa casa. A gente tem que tomar cuidado quem que traz para o nosso meio de ser amigo nosso. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com o nosso círculo. Então a gente tem que andar com pessoas piedosas que praticam o evangelho, que vivem a graça e a vontade de Deus. Entendeu? Essas pessoas vão nos edificar. É melhor você andar com sábio para você ser sábio. A palavra de Deus fala. Anda com tolo, será mais tolo ainda. Então vamos lá. Conforme já vos declarei antes, né? Uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeu, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Quem está procurando o louvor dos homens aqui? Eu creio que ninguém. A gente quer a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus vem sobre nossa vida no último dia. Então, irmãos, nós temos que viver uma vida agradável aqui diante de Deus. Nós temos que procurar mudar as nossas atitudes todo dia. Nós temos que nos policiar e nos corrigir. Porque, sinceramente, nós somos cheios de pecados e defeitos. Só Jesus Cristo é que nos muda. Eu não sou melhor que a irmã, nem que o irmão. Nós somos tudo igual. Entendeu? Nós somos provenientes do mesmo lugar, vindo do pó. Pro pó nós vamos retornar. Então não adianta a gente pensar que é melhor. Não, a sabedoria dessas pessoas, Deus rejeita. Deus não quer essa sabedoria, não. Deus quer isso aqui. Esse evangelho seja propagado e anunciado. Entendeu? Deus fala que ele pega essas pessoas pela própria astúcia dela. Aqui, ó. Vamos lá. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente seja amaldiçoado, né? Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então quem está agradando o homem aí, ó, não, eu não vou falar para aquele moral ali, para aquele descer, para aquela pessoa errada ali. O evangelho não, porque eu vou agradar ele, eu quero ele ser meu amigo. Não, eu não vou falar para a pessoa que está roubando ali, não. Eu vou falar, não, vou deixar ele continuar daquele jeito, eu quero amizade com ele. Não, irmão, o evangelho não você tem que falar. Você tem que advertir, você tem que fazer o evangelho ser anunciado. Jesus falou que enquanto esse evangelho aqui não for pregado, ele vai voltar. Então tem muita gente atrapalhando o nosso Senhor Jesus Cristo de voltar e buscar a igreja. Porque ele não quer pregar o evangelho. Então vai vir outra geração pregar. Ele falou que ele faz suscitar do meio daquelas pedras filho de Abraão. Então vocês vão esperar ele suscitar do meio de pedra filho de Abraão? Não, vão pregar o evangelho. A palavra de Deus fala que o ide é para todo mundo. Ele falou, ide pregar o evangelho a todos e todos os povos e todas as nações. Então, irmão, não espera só o pastor ficar anunciando e sentado no banco, esquentando o banco, esperando, vai também entrar as pessoas, vai também com o seu evangelho encher a casa de Deus, porque na hora que ele voltar, ele vai arrebatar todo mundo. Amém? Vamos lá, ó. Glória a Deus. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho, por mim ensinado, não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação. Irmãos, é tão maravilhoso aquele irmão, que ele se consagra a Deus, ele vai deitar na casa dele o sono, às vezes para o descanso eterno, às vezes para amanhecer no outro dia inteiro, e Deus dá ele um sonho. Deus fala com ele, porque esse aí é bem-aventurado. E Deus mostra para ele algo sobrenatural, ou às vezes lá, porque ele levou Paulo até o terceiro céu. Paulo não ensoberbeceu o coração, ele falou assim, ó, eu fui levado, ele falou assim, eu conheço um homem, não sei se é aqui ou fora daqui, foi levado e arrebatado até o terceiro céu. Depois ele fala de novo, eu conheço um homem, não sei se é dentro ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele ouviu
é o tradutor, não adianta. Então edifica assim a si próprio, recebe de Deus, se consagra, mas vai lá e fala a língua que a pessoa entende. Porque se a pessoa chegar na casa e todo mundo está falando em língua, é bagunça. Paulo falou que não pode ser assim. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. A irmã está gostando do evangelho. O evangelho da graça, ó. Glória a Deus. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Continuar aqui, ó. Ao contrário, recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvi como fora o meu procedimento, conforme o meu procedimento do judaísmo. Como persegui violentamente a igreja de Deus. Então, Paulo, irmãos, ele antes de vir para o evangelho, ele perseguia a igreja. Ele fazia o que essas pessoas estão fazendo, senhor. Essas pessoas estão perseguindo a igreja, anunciando o evangelho maldito desse aí, ó. Essas pessoas estão perseguindo nós. Entendeu? Nós calamos diante disso. Uma sociedade fraca, um cristão fraco, que ele se dobra diante disso aí. Essa opressão maligna, onde o sistema mundano, falido, às vezes até uma seita, e reúne essas pessoas desigrejadas e quer pregar um anátema, e quer anunciar essa situação e quer que todo mundo vai. Não, irmãos, a gente tem que se opor a isso, porque o evangelho é o que detém essas pessoas. Enquanto a gente abrir a boca e anunciar o evangelho, está detendo esse inimigo. Amém? Aqui, ó. Como perseguir violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu separava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Está vendo? Quem de nós vive com zelo as tradições dos nossos antepassados, que era fiel a Deus? Ô irmão, se você voltar uns 35 anos atrás, olha a igreja maravilhosa aquela. Olha a igreja que pegava fogo, que mostrava a glória de Deus na terra, que orava e fogo caía. Era aquela igreja ali. Essa de hoje não tem poder nenhum, não tem nada. Porque o povo quer viver um mundo, quer trazer para dentro da igreja. Não. Olha só, as igrejas antigamente oravam para o enfermo, ele era curado. E era de verdade, não era aquele enfermo que era curado, hoje amanhã está de novo. As igrejas antigamente tinham um poder sobrenatural, eles eram igual aquele Elias da Bíblia, que chegava ali e aquele soldado chegava diante dele e falava assim: homem de Deus, desce e me acompanhe. Aí ele fala assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma a ti, deu 50. E o fogo caiu. Então, irmãos, a igreja trazia o fogo. Então, irmãos, nós temos que ser esses cristãos, não voltar a ser. Porque Jesus falou: volta-te ao teu primeiro amor e pratica as primeiras obras. Amém? Glória a Deus. Então, vamos acabar aqui para o encontro do Senhor Jesus. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou para a sua graça, quando então foi do seu agrado revelar a seu filho a mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, para imediatamente e não pedir orientação a pessoa alguma. Então Paulo recebeu, foi de Deus. Jesus apareceu para ele naquele deserto, ele jogou ele em cima do cavalo e falou: por que me persegue? Depois ele foi lá e curou as vistas dele. Depois ele continuou operando e mostrando para Paulo em visão, em oração, em tudo. Irmão, que tem um cristão nessa terra hoje que ora e Deus fala comigo? Me fala. Porque o Deus me fala através da palavra, fala através da palavra para cada um. E aquele que Deus tem uma comunhão com ele. Amém? Amém. Deus falou através da sarça com aquele homem. Quem que Deus apareceu para através de algo? Então nós temos que voltar a ser cristãos. Então, eu lembro, irmãos, uma situação, não vim falar de mim, falar de Jesus. E esse é Jesus. Estava eu e um amigo que estava com ele hoje. A gente estava na borracharia dele, aí um casal começou a pegar uns tapas lá e quebrar a casa, quebrou tudo. E a gente estava conversando a respeito de outra situação. E a gente ia para um monte junto, a gente fazia a obra de Deus, fazia tudo junto, iguais. Não era um mais que o outro. Naquele momento eu falei: vamos calar a boca aqui agora e vamos entrar diante da presença de Deus. Calma a boca. Começamos a ministrar oração e pensamento. Falando. Ele orava de oração. No instantinho, cessou aquela convida. Glória a Deus. Depois, no outro dia, a gente foi perguntar ao casal. Esse, não me lembro de nada. Não. Então, tipo assim, Deus não entrou ali, não. Então, irmãos, tem poder. Deus tem poder para dar a você e recebe. E opera, ministra sobre a vida do homem. Porque ele falou assim que os mesmos sinais que ele operava, a gente opera. Então vamos voltar a operar, irmãos. Glória a Deus. Amém? Vamos finalizar aqui, ó. 2 Timóteo 3, 16, 17. Um irmão aqui lê para a gente. 2 Timóteo 3, 16, 17. Põe o irmão do Senhor Jesus. Jesus, tu és fiel, aleluia. Glória a
para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, irmãos, é para isso que a Escritura de Deus, ela tem essa operação no meio de nós. É para nos ensinar o caminho de ensino. Entendeu? Se a gente pegar o que a irmã leu ali, pôr no nosso viver e praticar, as coisas vão mudar. Entendeu? Aí, verdadeiramente, nós vamos viver o que está escrito lá em João. Se nós estivermos nele, como ele está em nós, então nós vamos praticar a vontade dele. Amém? Que a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo esteja para nos purificar e nos fazer diferente. Amém? Amém. Fala, bota a cabeça, não, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.